Olá, futuro intercambista, tudo bem com você? Aqui quem tá falando é a Ariane Machado e você está assistindo o GeaCast, o podcast da Go Ahead Intercâmbios. E hoje temos a nossa convidada super querida, Nicole Nunes. A Nicole é turismóloga de formação e com apenas 24 aninhos tem muita experiência para compartilhar sobre intercâmbio e turismo, é claro, né, Mi? Mas antes de a gente conversar esse bate-papo mega bacana, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, não deixe de seguir as nossas redes sociais e as nossas plataformas do GeaCast, do nosso podcast, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, tem muita coisa boa vindo por aí. Né? Então vamos apresentar a nossa querida Nicole. Vou falar um pouquinho sobre a Nicole, sobre a nossa convidada, gaúchinha de Charqueadas, né? Que a gente adora essa cidade, né? E a Nicole, ela fez intercâmbio com 21 anos na cidade de Bondi, na Austrália. Ela é blogueirinha, gente, demais. Sigam ela nas redes sociais. Vou até deixar aqui o perfil dela do Instagram, porque ela é blogueirinha demais. Posta muito conteúdo bacana sobre intercâmbio e turismo. E, gente, eu não posso deixar de fazer uma piadinha, porque eu adoro as gírias, gente, do Sul. Bah, capaz, trilegal, tribom. E levei uma mijada, né? Essa é a que eu mais gosto, gente. Então, é só pra a gente descontrair um pouquinho aqui no nosso bate-papo, mas eu não podia deixar, porque até eu tô falando bah, gente. A Nicole tá aqui com a gente, eu tô falando bah, capaz. Enfim, gente, mas vamos lá iniciar o nosso bate-papo, Ni. Ni, como você sabe, no nosso podcast aqui no GeaCast, a gente sempre pede para os nossos convidados trazerem um objeto e falar o que esse objeto representou na sua vida, na sua experiência com o intercâmbio. E a gente vai falar um pouquinho, até aproveitando falar um pouquinho como foi a sua experiência em fazer o intercâmbio na Austrália de curta duração e se vale a pena, né? Então, fala um pouquinho sobre esse objeto que você trouxe para nós. O meu objeto, na verdade, é uma foto que significa muito para mim. Que Deixa foi eu pegar um dos aqui. momentos mais marcantes da Austrália. Ai, gente, que lindo! Amo canguru, gente. Vocês devem estar vendo aí, muito, muito, muito top. Lindo. Foi muito especial e, inclusive, quem me levou para conhecer foram amigos charqueadenses que já moravam na Austrália, que eu pude visitar eles, a gente pôde matar a saudade, que foi a Jéssica e o Felipe. E foi muito legal, eles, né, Ani, vamos lá ver os cangurus que eu ainda não tinha visto, já fazia algumas semanas que eu tava lá. Aí a gente foi no final de semana, pegamos trem, fomos e foi incrível. Eu digo que a Austrália é tudo o que dizem e muito mais, né, e só estando lá para vivenciar, porque é tudo muito intenso, sabe quando tu não imagina que tu vai viver tanta coisa legal, tanta coisa especial? E foi o que eu vivi na Austrália. Foi muito, muito legal. Eu imagino, Ni. Eu já tive a oportunidade de conhecer vários destinos, mas a Austrália tá entrando na minha... Agora ainda mais, né? Tá entrando na minha lista. E muito legal, muito bacana, acho que essa experiência, né? Eu acho que é uma experiência única, fazer o intercâmbio, viver essa imersão cultural, conhecer, além, né, de aproveitar, adquirir mais conhecimento, aprender o idioma, ainda ter a oportunidade de fazer o turismo, né? Conhecer locais, vários lugares conhecidos, né? Principalmente na Austrália, mas muito bacana, Ni, muito bom, adorei o seu objeto. E, Ni, vou fazer algumas perguntas aqui pra gente ir seguindo aqui com o nosso bate-papo. Até entrando um pouquinho mais sobre essa sua experiência, né, do intercâmbio de curta duração na Austrália, porque eu acho que é a dúvida que muitas pessoas pensam, poxa, mas vou fazer um intercâmbio de curta duração, que o mais comum é fazer o de longa duração, que tem permissão para trabalhar. Então, conta um pouquinho como foi essa realização e qual cidade, né, que você escolheu e por quê, né? Conta um pouquinho pra gente. Eu fui em 2018, né, a minha escola ficava em Bondi, para quem não sabe, Bondi é uma praia de Sydney. E foi incrível. A minha escola era em Bondi Beach mesmo, a acomodação da escola também era lá. E a Austrália, na verdade, nunca foi assim o número 1 que eu tinha definido para fazer intercâmbio. Mas, nossa, quando eu cheguei lá, eu fiquei muito emocionada, porque eu fiquei me lembrando de tanta coisa que eu vivi, principalmente na parte do turismo, e pensando, meu Deus, eu consegui chegar aqui, né? E ainda tão nova, não imaginava que eu ia ir pra longe, assim, tão nova. Então, foi uma conquista, assim, surreal.
E a escola que eu estudava também foi muito legal, era tudo muito perto, eu fiz amizades incríveis, né? Com pessoas de várias nacionalidades, então isso que era o mais legal. Passei muito perrengue também, né? Normal, né? Faz parte, com transporte, com idioma. Nossa, foi tudo muito, muito intenso, assim. Foram 8 semanas ao total que eu fiquei lá. Então, as primeiras semanas eu aproveitei mais para turistar enquanto não começava as aulas, né? Então, eu ia pra praia, eu ia pro shopping, eu fazia tudo que dava, não ficava o dia todo caminhando, caminhava muito. E aí, depois começou a aula, né? Até para quem não sabe, o primeiro dia de aula, tu faz um teste de nivelamento, né? Muitas pessoas perguntam, nossa, mas, né, para qual nível eu vou ir? Como é que a professora vai saber qual é o meu nível? Então, fiquem bem tranquilos, porque o primeiro dia de aula é basicamente isso. É boas-vindas, né? O pessoal explica lá como funciona e tu faz um teste de nivelamento, para eles poderem entender qual é o teu nível do idioma e te colocar na turma de acordo, né? E o legal da escola, no geral, assim, escolas de idioma, eles fazem várias atividades, né? Além de tu estudar o inglês, tu tem várias atividades durante a semana, para ir no zoológico, para ir conhecer tal praia, para praticar até surf, tem várias coisas. Na Austrália foi assim, foi muito legal. Que legal, mas eu vou aproveitar, porque eu quero fazer uma pergunta que você acabou de comentar aí sobre o seu perrengue, que você comentou. Conta pra gente o que aconteceu, porque é importante, né? Principalmente para quem tá planejando o intercâmbio. Porque de fato, as pessoas acham, né, que fazer o intercâmbio vai ser um mar de rosas. Não. E a gente precisa ser transparente, que é uma coisa que nós, aqui da Go Ahead Intercâmbios, a gente é muito transparente, muito sincero em todos os pontos, desde o início ao fim, desde o planejamento, da escolha da escola, do destino. Então, a gente tem que ser sincero que viver intensamente, né, Oni? Tem as dificuldades, os desafios, né? Então, é importante ressaltar isso. E é importante compartilhar os desafios. Que a gente brinca que é os perrengues, mas é os desafios. Então, se eu puder contar o que aconteceu, de você ter se perdido, que você comentou um pouquinho aí, mas conta pra gente o que exatamente aconteceu, para que o pessoal aqui que tá ouvindo o nosso podcast entenda um pouquinho o que realmente aconteceu. Primeira dica para quem tá pensando em fazer intercâmbio é que, assim, tá tudo bem passar perrengue e faz parte do processo, tá? Depois que passa, tu lembra e vai dar risada, então tá tudo certo. Eu tive vários perrengues, tá? Um deles foi com transporte, porque por mais que tu use ali o Google Maps, né? O transporte na Austrália, em Sydney, que eu tava, era surreal. Né? Dizia ali, está atrasado 1 minuto. E eu, meu Deus, está atrasado 1 minuto e já está avisando que está atrasado. Ou está chegando em 2 minutos e daqui a 2 minutos chegava. Então, assim, o transporte era surreal, de perfeito, né? Nada a reclamar. Mas a questão era tu conseguir entender aonde que tu ia ter que descer, aonde que tu ia parar. Então, nossa, até com a minha amiga Leilani, que eu fiz na Austrália, ela inclusive está lá ainda, vai estar assistindo. Mas a gente se perdia várias vezes. E teve uma vez que a gente tinha que ir para um lugar no centro e a gente não conseguiu, daí a gente teve que voltar e fazer tudo de novo. Mas, assim, o perrengue mais pesado que eu tive foi quando eu tive que fazer uma viagem lá dentro, que daí eu saí de Sydney para ir para Brisbane, eu ia ficar um final de semana lá. Brisbane é uma outra cidade da Austrália. E eu peguei Google Maps, peguei o ônibus que dizia, tudo certinho, né? E aí fui acompanhando ali a localização. Daqui a pouco começou a ficar tudo diferente. Eu fui ver, eu já tava super longe de onde eu ia ter que ir. Já tava em Melbourne. Aí eu comecei a me desesperar, né? Eu já tava lá longe. Aí eu comecei a me desesperar. Meu Deus, aí ficar pensando, nossa, por que eu não tenho mais inglês? Porque a gente acaba se cobrando muito quando a gente tá lá, né? Por que eu não pratiquei mais? E assim, o inglês intermediário que a gente fala, meu inglês é intermediário aqui no Brasil. Quando a gente chega lá, é tipo assim, desce. Você fala assim, gente, eu não falo nada de inglês. Não é nada. É a percepção, acho não, tenho certeza, 90% das pessoas que fecham o intercâmbio, que vão realizar o intercâmbio, é exatamente essa percepção. O meu intermediário chegam lá e falam, meu Deus, percebi que eu não falo nada. Porque daí é sotaques diferentes, aí eles juntam as palavras, é tudo muito diferente, né?
E aí, enfim, me perdi total, tentava pedir ajuda, daí era mais isso que, né, a pessoa não conseguia entender direito o que eu tava pedindo ajuda. No fim, um cara me entendeu, aí, ó, tu tá longe, né? Vai, segue de novo. Aí tive que sair do ônibus, tive que pegar outro ônibus, aí já tava chegando perto da hora do meu avião que eu tinha que pegar. Então, cheguei atrasada, tá? Cheguei. Já tava assim, quase chorando, porque eu sou muito chorona, né? Eu começo a ficar nervosa, começo a chorar. Eu falo, ai, meu Deus, tô aqui do outro lado do mundo, sozinha, perdida, né? O que eu tô fazendo da minha vida? E aí, no fim, consegui, cheguei atrasada, o voo já tava saindo, e aí a mulher do aéreo, ela, né, falou, ó, perdeu o horário, vai ter que comprar outro, e eu, meu Deus, como assim, né? Daí falei, não tem dinheiro, falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora da vida? E aí eu acho que ela ficou com tanto dó de mim, coitadinha, que ela só me botou no próximo voo, ela nem cobrou nada. Ai, imagina. E aí fui, deu tudo certo. Mas assim, hoje eu dou risada, mas no momento a gente fica muito nervosa, porque a gente tá num lugar desconhecido, a gente não conhece ninguém de fato, sabe? Então, assim, é apavorante, mas é o que eu disse, faz parte do processo. Com certeza. A gente tem que viver tudo, que até as coisas não tão boas naquele momento. Até complementando, Ni, dando até uma dica até para os intercambistas, no seu caso, você perdeu o voo estando já no destino, que você estava indo de uma cidade para outra. Era um voo mais tranquilo. Que era um voo local. Mas é muito importante, né, a gente dar essa dica para quem está planejando, quem fechou ou pretende, né, fazer esse intercâmbio e fechar o seu intercâmbio. É importante realmente ter toda essa instrução, receber uma orientação muito bem feita de embarque, né? Orientação para embarque faz muita diferença. E dica de ouro, chegar com antecedência. Voos internacionais, sempre chegar com 3 horas no mínimo no aeroporto. É verdade. Porque realmente pode acontecer. O que a gente tem que prever? Trânsito, principalmente para quem vai para os principais aeroportos internacionais, pode acontecer acidente no caminho, na estrada, enfim, muitas coisas podem acontecer, né? Esses imprevistos nesse intervalo. Então é importante realmente se organizar, se preparar e ter, claro, uma boa orientação para embarque para que não aconteça. Mas faz parte do processo, como você comentou, né? Então, isso é muito comum acontecer, não só antes, mas depois. Mas é o que eu falei. São desafios, né? Verdade. Que a gente tem que passar e viver muito intensamente, né? O que a gente frisa muito aqui, viva intensamente realmente o intercâmbio, né? Aproveite o máximo possível. A gente aprende a lidar com as situações sozinha, né? Não vai ter ninguém para resolver para ti, senão tu mesma. Então, toda essa questão de crescimento, de amadurecimento, principalmente para quem vai para ficar a longa duração, é surreal, assim, é muito louco, porque a gente realmente aprende a lidar com as coisas e resolver tudo sozinho. Exatamente, é o que você falou, a gente amadurece muito, né, Ni? E é o que você comentou, você não tem seu pai, você não tem sua mãe, é você e você. Então, é um momento, assim, se passar um perrengue, teve alguma dificuldade, é respirar fundo e falar, não, eu estou aqui, eu vou conseguir resolver. Exatamente. E bora lá, né? Bora lá. Bora pra frente. Porque, assim, independente também da onde tu esteja, né, sempre vai ter dias que não vão ser tão legais, que tu não vai, né, acordei, não tô muito legal hoje. Não importa se tu tá no melhor lugar do mundo, né, a gente tem dias que a gente tá mais pra baixo. Sim. Então é também saber aceitar esses dias e superar eles, né, passar por eles. Com certeza. Um dia de cada vez, né? Exatamente. Viver um dia de cada vez, isso verdade. É muito importante. Oni, e conta pra gente como que foi o processo de aplicação de visto, porque determinados destinos, como a Austrália, é necessário aplicar o visto, independente se é de curta ou longa duração. Então, se você puder contar um pouquinho como foi esse processo, porque tem a diferença dos vistos, né? De visto de turista e visto de estudante, que daí tem a permissão para trabalhar. Isso. Se você puder contar um pouquinho como foi esse processo e falar aqui pra gente. Como eu fui pra curta duração, meu visto foi visto de turista, né? Que daí tu pode ficar até 12 semanas na Austrália, tu não tem permissão de trabalhar, tu pode estudar, né? Quer estudar o inglês, pode estudar e pode turistar tranquilamente por 12 meses. Até, inclusive, muitas pessoas que vão para lá para trabalhar, estudar, ficam um bom tempo lá, as famílias vão visitar. Então, assim, tem família que vai e fica, às vezes, 1 semana, 2 semanas só. Então, até essa questão de, será que vale a pena ir para a Austrália e ficar tão pouco tempo? Eu acho que vale. Claro que quanto mais tempo possível tu conseguir ficar, né? Até por causa da questão do fuso horário. Então, ali, no mínimo, 1 semana, né? 10 dias, ou quanto mais melhor. Mas é uma coisa que vale muito a pena.
tem muita coisa para fazer lá. Tu fica surpreendida com a questão do transporte, da segurança, né? De todo mundo, assim, é tudo muito limpo, tudo muito organizado. Parece que tu tá, sei lá, em outro planeta, é muito louco. Mas aí, além do visto de turista, que é um processo que precisa fazer antes de viajar, né? Tu precisa estar com autorização para viajar. Tem o visto de estudante, que daí a partir de 14 semanas tu pode estudar e tu vai ter a permissão de trabalhar, né? Que tu trabalha as 20 horas semanais. Na época de férias pode trabalhar full time, que é as 40 horas semanais. Então, assim, é um destino muito procurado, principalmente para quem quer fazer estudo e trabalho. Mas não é uma coisa que tu pense, para a Austrália ficar pouco tempo não vale a pena. Vale sim. Vale. Porque até para aproveitar a Austrália, quero ir para Nova Zelândia junto. Ou, sei lá, quero ir para Bali junto, que é ali perto e é uma viagem que sai muito barato, sabe? Então, vale muito a pena. Mas o visto é um processo muito, assim, burocrático, tem toda uma documentação que tu precisa seguir, então até a dica é que a pessoa faça tudo isso com antecedência, né? Contrate o curso, para quem vai estudar e trabalhar, contrate o curso, depois veja toda a questão do visto, para ter esse tempo aí para conseguir embarcar. Sim, e é o que a gente super recomenda, inclusive na Go Ahead Intercâmbios, né? A gente trabalha com uma assessoria especializada em aplicação de visto australiano, que, como a Nicole comentou aqui, é um processo burocrático. Não é tão simples assim de você preencher os dados pessoais e acabou. Não, vai muito mais além. E o processo, ele é todo online, né? Então, online, ele é bem diferente, por exemplo, do visto americano, que além de você fazer todo o processo preenchimento online de todo o formulário, você ainda precisa ir presencialmente para fazer uma entrevista com o oficial, né, da imigração, americano ou americana, enfim. Então é um processo bem diferente, né, Aninha? Então por isso que tem que fazer com muita cautela, com muita calma, com muita atenção. Então, nada melhor do que fazer com uma especialista, né? É verdade. Então, isso é bem importante também. E, Ni, fala um pouquinho pra gente, assim, quais as principais cidades na Austrália que mais estudantes procuram, né? Tem mais interesse de fazer intercâmbio por lá? Sydney acaba sendo a queridinha, né? Mas o pessoal pesa muito, Sydney tem um custo de vida alto, então às vezes a pessoa fica meio receosa. Um lugar muito legal também é Brisbane, que daí fica em outro estado, né, de Queensland. Tem Gold Coast também, que é muito legal, o pessoal vai bastante para quem gosta de praia. Tem Melbourne, que é uma cidade também que está crescendo mais agora na procura, não era tanto. Pro pessoal que pensa em ir para morar, ficar como residente, acaba indo mais para aquele lado de Perth e Adelaide. Então, basicamente são essas aí, que é as mais conhecidas para o pessoal ir estudar, trabalhar, ou só turistar, acaba sendo a região ali de Sydney, Gold Coast também. Ni, e conta pra gente, nesse período que você ficou de 8 semanas, né? Isso. Como que era a sua rotina? Quando você começou as aulas, na própria escola, os seus passeios, as amizades, se você puder contar um pouquinho pra gente. Com certeza. Era incrível, porque era tudo muito perto, né? Bondi é uma praia pequena, então eu fazia tudo a pé. Eu acordava, tomava meu cafezinho, eu fiquei na residência estudantil da própria escola. E tomava um chimarrão, não pode deixar de falar. É verdade, eu levei chimarrão, com certeza. Tomava meu chimarrão, ia pra escola, né? Eu ia de manhã, minhas escolas eram de manhã. Até uma dica, é sempre muito bom estudar de manhã. Principalmente pra quem vai pra curta duração. Perfeito. Que daí tu estuda de manhã e tem o dia todo livre pra turistar, passear, fazer o que tu quiser, né? Ia pra escola, saía de lá, era perto de umas 2 horas, mais ou menos. Tinha dias que a gente ficava mais, era intensivo o que eu fazia. Então a carga horária era um pouquinho maior. Depois da escola eu ia direto pra praia. E assim, todo esse trajeto que eu falo pra vocês era tudo a pé. Da residência até a escola, sei lá, 10 minutos, 8 minutos. Depois da escola até a praia, era 15 minutos caminhando. Eu caminhava muito. Mas era tudo muito pertinho. Era gostoso, assim, de conhecer a região, sabe? E tinha dias também que a gente ia pra Sydney, que é ali do ladinho. Tu pega o metrô, tá em Sydney. É tudo muito sinalizado, tudo muito prático. E aí a gente ia pra cidade, ia pro Opera House, né? Super famoso. E assim, tudo que eu pude conhecer de turismo, eu fui, né? Eu aproveitava, ia. A própria escola também fazia várias excursões para te visitar, o zoológico, igual eu tinha falado, para te ir para Manly Beach, que também é uma praia muito legal lá na Austrália. Então era muito legal, era bom porque daí tu tinha esse contato com outros estudantes.
E a escola também fazia várias atividades de, hoje vai ter o dia da pizza. Aí todos os estudantes se reuniam para comer pizza, para conversar. Então, assim, incentivava a gente a tentar falar, né? Porque, claro, vai depender do nível, mas tinha várias pessoas também que estavam ali do zero, principalmente asiático. Era muito engraçado, mas eu fiz a amizade com uma japonesa e ela era muito, muito, muito queridinha. Não, e como que asiático é simpático, né, Ni? Nossa, eles tentam... A gente fala que o brasileiro, ele é mais caloroso. Exatamente. Ele tenta deixar as pessoas mais à vontade ainda. É do brasileiro ser assim, né? A gente que já teve experiência, né, no intercâmbio e outros países, tem muitas pessoas que falam, tem europeus que costumam ser um pouco mais frios, mas é que é a cultura, né? É uma questão cultural. Exatamente. E o brasileiro é assim. E o asiático, gente, é o tempo todo sorrindo, né? É impressionante, né? E dá pra ver que eles gostam muito de nós brasileiros, assim. Eles querem aprender, eles querem cantar, eles querem fazer tudo. Nossa, demais. Muito amadinhos. Eu tenho certeza que foi uma experiência, assim, muito bacana, né? Foi. Incrível pra você. E, Oni, fala um pouquinho pra gente também, que você até citou sobre esse período que você fez, o turismo da sua rotina, em relação ao transporte público na Austrália. Você tinha muita dificuldade? Foi uma surpresa? É muito diferente daqui do Brasil? Fala um pouquinho, que é uma curiosidade da maioria dos intercambistas, né? No início era um pouco diferente, até tu te acostumar de como é o transporte brasileiro aqui. Mas, basicamente, tu precisa de um cartão, que ele é conhecido como Opal, que tu consegue pegar em qualquer conveniência na Austrália, ali em Sydney. Na região de Sydney, tá? É o Opal. Então, quando tu entra no ônibus ou no metrô, tu precisa, né, colocar ali que tu entrou. E quando tu sai, tu também precisa colocar, que daí vai dar o valor da distância que tu fez. Então, às vezes, tipo, nossa, não é costume colocar, tipo, no final, quando tu tá saindo. Então, às vezes, esquecia e ia correndo, tem que colocar o cartãozinho. Porque são valores diferentes, né, Ni? Aqui no Brasil, a gente paga uma taxa apenas, independente da distância. E o bairro, o local que você vai descer, né, se deseja ir, é muito diferente, né? E lá, cada valor, né, cada destino, né, local que você vai, são valores diferentes. É muito diferente, né? Aí foi o que mais, assim, demorou um pouquinho pra acostumar. Mas em relação à sinalização, era tudo, eles avisavam onde estava chegando, né? Então foi fácil de se acostumar, assim, depois. Legal. Foi bem legal. E segurança? Que eu acho que é uma preocupação ainda maior aqui, porque infelizmente aqui no Brasil a gente sabe que a questão de segurança não é das melhores, né? Infelizmente, é triste dizer isso aqui, mas todos nós sabemos. E como que é a questão de segurança, que eu acho que é uma preocupação de muitos dos intercambistas, né? Em relação à Austrália, não tenho o que falar, né? Porque eu fazia todos os trajetos sozinhas, principalmente de noite, que às vezes eu ia na casa de algumas amigas que eu conhecia lá, moravam perto de mim. Então, às vezes, era mais de meia-noite, eu tava saindo da casa delas para ir até a minha acomodação a pé. Não me sentia com medo, não me sentia com nada, foi muito tranquilo. E dizem que a Austrália é um dos países mais seguros para se viver, né? Tanto em relação à segurança, qualidade de vida. Então, foi uma coisa que eu me surpreendi muito. Não tem aquele medo de, vou andar com meu celular na mão, daqui a pouco passa alguém e pega. Não tem essa preocupação igual a gente tem aqui no Brasil, sabe? Muito bom. Então, foi muito, muito, muito bom. Então, claro que é super recomendado o destino Austrália, né, gente? Com certeza. Oni, até pra gente encerrar, vou fazer uma pergunta aqui pra você. Porque se deixar aqui, eu quero ficar 1 hora, 2 horas falando de Austrália, gente. Já eu quero me programar pra fazer intercâmbio na Austrália. Mas fala pra gente, assim, o que esse intercâmbio na Austrália agregou tanto na sua vida pessoal e profissional? Perfeito. Eu sempre fui uma pessoa que eu sentia muito, né? Sempre me expressei muito, sempre sentia muito. Então, quando eu cheguei lá, foi, assim, surreal, porque eu pensei, nossa, foi por eu ser assim que eu consegui conquistar esse intercâmbio. Então, ter vivido lá, ter conseguido ficar sozinha, né? Aprender a ser mais independente, igual eu falei, de aprender também a se virar sozinha. Se eu não estava bem, eu mesma ia ter que conseguir ficar bem de novo, porque não tinha nenhum suporte, tanto de família, né, amigos, não tinha nada lá, era só eu. Então, foi muito louco, foi muito bom, foi muito assim... Foi tribom. Foi tribom.
Mas quando eu digo assim, nossa, surreal, todo mundo tem que viver o intercâmbio, é porque é verdade. A pessoa tem que ter essa experiência, sabe? A pessoa tem que ir com medo mesmo. Ai, não tenho tanto inglês, vai também sem inglês. Tem gente que viaja sem inglês nenhum e tá tudo bem, passa perrengue, mas tá tudo bem. Mas me abriu muitas portas, né? Principalmente para a área profissional, que inclusive se eu não tivesse feito intercâmbio, eu não ia saber dar tantas dicas, né? Falar tanta coisa assim mais específicas do país, que só indo lá, só vivendo isso para poder falar, né? Então foi encantador. Inclusive por isso também que eu consegui, né, trabalhar na Go Ahead agora. Então foi um ponto muito positivo. Eu tenho muito a agradecer em relação ao intercâmbio que eu tive na Austrália e é muito bom. Só vai, o que eu falo, só vai. Gente, Ni, obrigada. Eu só tenho que te agradecer mesmo. A gente está muito feliz de você fazer parte da nossa família aqui, Go Ahead. E que a gente possa, né, compartilhar mais experiências, que a gente possa levar mais com certeza, mais pessoas aos destinos, mais pessoas a realizar esse tão sonhado intercâmbio, né? E você que tá aí, né? A gente vai encerrar por aqui. Como eu disse, eu gostaria muito de continuar aqui mais o bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. E se você tem um desejo realmente de fazer o intercâmbio, tá com dúvida de destino, tem receio, medo, como a Nicole disse aqui, vá com medo mesmo. Não deixe de viver essa experiência que é mega enriquecedora, que vai trazer muitas coisas boas, vão abrir muitas portas na sua vida. Só vai, gente. Então, encerro por aqui. Obrigado por ter acompanhado até o final esse nosso podcast. E acompanhe aí a gente aí na nossa plataforma do GeaCast, que tem muita coisa vindo aí. Mais conteúdos, mais dicas, mais histórias aqui para contar e compartilhar com vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau. E obrigada, Ni. Obrigada, amor. Um beijo. Beijo.